A obra cresceu, floresceu, está com uma irmandade enorme lá. Nessa simplicidade, o coração da irmandade era com o dele. Então, esses que pregam muito, e ensina muito, e espanca, e fala que é o tal, se não for assim não precisa vir mais, não manda a irmandade embora que você vai encontrar o ministério na frente. Aqui ninguém tem que mandar ninguém, o irmão não quer vir, para de conversar e senão vai embora. Fica quieto que o irmão precisa de misericórdia também. Hoje eu estou do lado de cada mesa, outro dia eu posso estar do outro lado precisando. Então cuidado com isso. Esta coisa de se mostrar muito forte aqui do púlpito, do púlpito, irmãos, e chacoalhar a irmandade, não tem proveito nenhum. Irmãos, lembremos disso. O que ajuda a irmandade, o que salva a irmandade é o amor. Onde tem amor, tudo constrói. Por que muitas vezes o filho fica mais apegado no avô e na avó do que em vez da mãe e do pai? A mãe está sempre correndo, precisa fazer, e faz depressa, faz depressa. E a avó não, vem cá, vovó vai a você. Pega ele, já põe no colo, já agrada. O vô também mesma coisa. É o carinho, é a vivência, viveu mais tempo, agora já sabe lidar com a meninadinha. Irmão, nós, cada dia que passa, nós vamos vivendo mais e vamos ficando mais preparados para cuidar da igreja. Para cuidar da igreja. Então, queridos irmãos, nada de falar forte contra a irmandade, achar, eu vou repreender, comigo aqui é a doutrina. Irmão, vamos falar uma coisinha pequena aqui. Os irmãos sabem o que é a doutrina? É amor. Sabe o que é a doutrina? É amor. Nada se consegue sem a doutrina do amor. Ensina, torna a ensinar. Chama de novo, torna a explicar. Nada de perder a paciência. Tem algum, porque ele prega que cortou o cabelo, diz comigo aqui é doutrina. Cortar o cabelo não é doutrina, é modos e... como se fala? Usos e costumes. O outro passa aqui uma coisinha. O que você tem falado? Está com os olhos pintados? Ou alguma coisa? Não tem problema nenhum. O coração dele você não vê. A alma dele você não vê. O que ele faz na coleta você não vê. O choro que ela levanta de madrugada você não vê. Mas aqui você enxerga. Olha, irmão, que Deus dá agora. Nós precisamos acabar com esta coisa de nós julgar a irmandade por fora. Vamos continuar. O que é julgar por fora? Eu vejo e te critico. Eu vejo e te falo alguma coisa contra. Mas Deus não enxerga o homem por fora. Deus enxerga o homem por dentro. E quer ver prova disso? Ele falou, não é doutrina nova, não é só escutar a escritura. Ele disse o Senhor, perguntaram para o Senhor, qual é o grande mandamento que tu nos dá? Ele diz, amará o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não falou, põe roupa de cá, põe a roupa de lá, fica aqui, fica lá. Não falou nada disso. Isso é alguma doutrina, ou melhor, isso é ensinamento de algum que vem vindo de uma dureza lá atrás. Irmão, quando a tora estava no mato, podia chegar com motosserra, trançador, machado, para levar a tora na serraria. Agora eu pego essa madeira aqui, o que nós temos que trazer aqui para arrumar essa madeira? É com trançador, com martelo, com formão? Não, aqui tem que passar uma lixinha. A obra já saiu do mato. As almas já estão cerradas. O povo está sendo preparado. Hoje é na lixinha. Olha. Irmão, era uma coisa dessa aqui, vem um camarada lá, pega uma taiadeira, outro pega uma marreta, eu vou acertar essa tribuna. Uma pancada que dá, nunca mais serve para nada. Mas escuta, aqui está esfolado. Vou passar uma lixa. Que número é a lixa que você vai passar? É a número 2, número 3? Não, nem a 2, nem a 3, nem a 1, nem a 0. Você vai passar a 00. Mais macia ainda. E o povo se delicia. Que coisa boa. A gente ouvir um conselho da boca desse irmão é um prazer. Como a gente aprende. Como a sua fala é agradável. O que diz a palavra no Salmo? Pela doçura das palavras, aumenta o ensino. Pela doçura dos lábios, né? Aumenta o ensino. Então, quanto mais doce seja o nosso comunicar, a maneira de pedir, não repreender. Escute bem,
Ninguém tem direito de repreender ninguém. E todos podem fazer o que Paulo disse. Rogo, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, rogo pela vossa salvação. E ainda que eu fosse oferecido por libação das vossas almas, ainda não estou arrependido. Quando ele fala aos coríntios, dizendo, mesmo que, sabendo que vocês não me amam, ainda vos amo. Já gastei-me muito por vocês, e deixarei-me gastar, para que a salvação chegue a vocês. Servo de Deus, não ancião. Algum acha que porque é ancião, já subiu no degrau. Já está lá no topo da escada Magiro. Pode descer, rapaz. Aqui a obra de Deus é para baixo. Você quer crescer na obra? Cresce em humildade. Vai ser humilde que você cresce. Querer ser o cancã, aqui não. Já o povo te pega. O povo aceita uma correção quando é Deus. Mas quando é do homem, eles conhecem. Eles conhecem. De uma congregação, os irmãos me trouxeram, diz, irmão, aquele ancião ele prega. Ele prega 10 minutos, ele prega bem. Dali, quando ele começa a falar da vida dele, da mulher dele, da filha dele, e disso e daquilo, aí acabou, a gente podia até ir embora. Os primeiros 10 minutos dá, mas dali para frente, só Deus. Como o povo percebe, como o povo não recebe. Irmão, vigiemos o que pregamos, o que ensinamos, e sempre com amor. Não precisa falar forte. Um tom de voz agradável, comunique todos ouvem. Nós temos um microfone, tem algum que quer dar cada berro aqui. E não é assim, irmão. Tem microfone. Nós vamos fazer pregação para o vizinho da frente? Ou para quem está passando dentro do carro escutar? O culto é para nós. A casa do vizinho, ele tem que ter o direito de assistir a sua televisão, o seu jogo. E nós não podemos atrapalhar eles. E em algum lugar, quem atrapalha é o senhor pregador. Traz isso para frente, Valdir. Vê quem é que enfeia a obra. Não pode ser assim. Como fala lá em Cantares de Salomão. Apanhar as raposas e as raposinhas que fazem mal à vinha minha, porque a minha vinha está em flor. A obra está bonita, florida, mas não pode ter esse disparate em alguns lugares. Correto? Então, irmãos, os irmãos, então, anciãos vão ser ordenados? Não são os ordenados. Os que já estão também, já estão na milícia, já não é para errar mais. Eu lembro de um ancião, um cooperador, perto de um ancião velho, o irmão Luiz. Ele quis falar uma coisa, e o irmão Luiz falou, mas ele faz assim. E ele, achando que ele sabia a colocação mais clara, e foi questionar com o irmão. Falou, não é assim? Então, você sabe, não é desse jeito, estou te falando que é desse jeito. Mas, irmão, eu entendi, aprendi assim. Mas você não aprendeu errado. Fica assim. Ele falou, mas, irmão, por que não fica do jeito que eu falei? O ancião velho falou para ele, quanto tempo você tem de cooperador? 20 anos. E em 20 anos, você não aprendeu? Então pode fazer uma carta que você não vai aprender nunca mais. Pá, levou. Vê como é a obra, irmão. Nós não precisamos aprender nas nossas falhas. Nós podemos aprender na falha dos outros. Você não precisa fazer uma pesquisa das coisas para você saber melhor. É só você olhar o comportamento do povo, você já tem a tua pesquisa. Outra coisa nesse mesmo sentido você não precisa comer um prato de feijoada para saber se ela está salgada ou insossa. É só uma pontinha. Pegou, está apimentada, está salgada, você já sabe onde tem que chegar. Então vai olhando devagarzinho, vai pondo o dedinho, cuidado. Não é lá. Tá certo, queridos irmãos? Então, irmãos, a obra de Deus, sempre Deus tem preparado servos. Todos nós trabalhamos, e todos nós trabalhamos pelo prêmio da vida eterna. Nós não somos assalariados. Nem o ancião, nem o diácono, nem os músicos, a administração, ou da parte da obra de Deus no todo, ninguém é assalariado. Todos nós devemos trabalhar para que a nossa oração seja ouvida diante de Deus e Deus nos ajude a salvar a nossa alma. Esse é o prêmio. Quem busca alguns às vezes vêm na igreja, novos, e se batizam, e em seguida já querem ter cargo. Já quer ser cooperador,
já que é isso, que é aquilo. E, irmão, não é assim. Isso aqui é de quem Deus escolhe. Quando Deus escolhe, aquele que Deus escolheu, o ministério para ele é leve. E ele trabalha com satisfação. E a família vem junto com ele. Por quê? É uma coisa preparada por Deus. Aqueles que às vezes, irmão, no meio da irmandade, quer ter uma amizade com esse ancião, com aquele ancião, daqui a pouco ele me apresenta. Irmão, pobre daquele que é apresentado pelos homens. Aqui precisa ser apresentado por Deus. Nós não temos ligação, os irmãos podem ver. Nós, todos os servos aqui, ninguém assina um papel dizendo que ele precisa ser fiel no ministério e pregar e ter zelo com a irmandade. Ele não precisa assinar documento nenhum. O documento nosso é em espírito. Se a pessoa está ligada com Deus em espírito, está ligado com nós. Tem muitos que às vezes estão no ministério, mas não estão ligados no mesmo espírito. Está, mas não é. Estão, mas não são. Por quê? Não tem o mesmo espírito. Sentam junto, conversam junto, almoçam junto, viajam no carro, mas a contenda está ali. Um está esperando o outro errar para acontecer. Não pode. Nós devemos, irmãos, nos estimar uns outros e ver o que é de melhor para o irmão se salvar, para mim se salvar, para não se perdoar. Porque a virtude está no perdão que a pessoa tem. A virtude está naquele santo trato que um tem com o outro. Tá certo, queridos irmãos? Eu creio que os irmãos entenderam esta parte e os irmãos darão um bom fruto, viu? Bom fruto. Então, crescer na humildade. Crescer na mansidão. Fazendo isso, lembrem disso. Toda pessoa humilde, as portas de Deus estão sempre abertas. Fala, Pedro, se não me engano, fala do Cristo e de Satanás. Ele diz, porque Deus resiste o soberbo, que é Satanás, mas dá graça aos humildes, que é Cristo. Toda pessoa que vem com um espírito de soberba não está em Deus. Toda pessoa que vem gritando é porque já perdeu a razão. Então vamos procurar fazer o que é certo e Deus nos ajudará a vencer. E os irmãos também têm as vossas esposas, os vossos filhos. Procura viver bem com as esposas. Nada, irmão, de ser uma pessoa truculenta, forte. Viva bem com a esposa, uma vida agradável, junto aos filhos, uma boa concordância, ajudando a esposa no que é preciso. A esposa sempre ajuda o marido também, às vezes na receita da casa, e assim por diante. Essas que às vezes trabalham fora e ajudam na receita da casa, precisa ter um tratamento mais arrumado, porque ela vem cansada do trabalho, ainda tem a casa, ainda tem a família, e ainda às vezes um marido chato. As irmãs gostou agora, né? Então, irmão, esta coisa tem que ter uma boa concordância entre o casal. Porque, irmão, se nós procurarmos viver o melhor possível, é nessa vida também, irmão. Certo que temos a esperança da vida eterna. Mas viver, irmão, bem, agradável, ou numa vida, assim, bem tolerante e bem compreensiva, é o que precisa acontecer. Porque aonde é o melhor lugar para a gente ficar? É na nossa casa. Se não tem ambiente ali, irmão, você está destruindo a tua vida. Procura ter a casa o melhor ambiente possível. Os esposos e as esposas também. Agradar. Não precisa falar alto. Falar baixo, a pessoa ouve. Não precisa gritar. E não precisa discutir. Não discuta, converse. Se entenda que tudo dá certo. É o conselho que Deus dá para esse ministério. Agora,